Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Se tiverem mesmo interesse em seguir o meu trabalho, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. E o tema que eu escolhi para hoje tem a ver com as crises existenciais, com as dúvidas existenciais e a relação que existe entre a criatividade. Eu, para isso, vou ler uma parte de um capítulo desta obra Filosofia e Felicidade, da minha autoria. Podem comprar em formato digital, em formato de livro. Basta pesquisar. Tenho também aí na parte do canal do YouTube onde fala acerca de... Eu tenho várias obras publicadas. E esta é uma delas, é a última neste momento. E porquê este tema? Eu escolhi este tema porque de vez em quando ocorre-me pensar acerca dele. Porque há algum tempo atrás eu estive a pensar acerca dele, a refletir um bocadinho. Acerca de comportamentos humanos, de escolhas que as pessoas fazem, do sofrimento que as pessoas têm. E sempre uma reflexão sem julgamento nem moralismo para contribuir para a felicidade das pessoas. Então eu passo então a ler o capítulo que fala acerca da criatividade. Tem sempre a ver com felicidade de uma maneira ou de outra. Todas as pessoas são singulares, originais, criativas. Todas as pessoas têm algo completamente singular para dar ao mundo, mas apenas dentro daquilo que se poderá chamar de alma. A alma é a essência de cada pessoa, é a origem da criatividade de cada pessoa. Tudo o que cada pessoa deverá fazer para se poder sentir realizada no mundo passa pela descoberta e a expressão dessa mesma energia criativa original. Ora, essa expressão acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Implica autoconsciência. Aquele que não se conhece a si mesmo dificilmente poderá expressar-se nesse sentido e, por causa disso, dificilmente poderá sentir-se realizado. Cada pessoa é responsável máxima por reconhecer e expressar a sua energia criativa original. É responsável máxima por não a deixar morrer. O que é um macaquinho de imitação? Entre aspas, em relação a esta expressão. O macaquinho de imitação é aquele que se mostra mais incapaz para realizar tal tarefa. Pois aquele que passa a vida a imitar tudo aquilo que se encontra à sua volta, compulsivamente e obsessivamente, com a sua consciência completamente centrada fora de si, de forma inconsciente, nunca conseguirá sensibilizar-se o suficiente para o efeito. Claro que o capítulo fala muito mais acerca da criatividade e da felicidade, mas se quiserem saber mais, comprem a obra em formato digital, em formato de livro. Basta pesquisar na net Filosofia e Felicidade, Filipe Calhau, e vão encontrar diversas plataformas onde poderão comprar e encomendar a obra. Pronto. Agora vou falar acerca da questão das dúvidas existenciais, das crises existenciais. Há uma dada altura da vida das pessoas, e esta é uma questão muito importante, que há muita gente a sofrer com isso. Até quando estava a fazer um curso de filosofia, a licenciatura, surgiram conversas em que ouvi as pessoas a falar acerca daquilo que sentem e que tem tudo a ver com crise existencial e dúvidas existenciais. E a seu tempo as pessoas vão tendo a crise existencial. A crise existencial consiste em muita coisa. Nomeadamente, uma pessoa começar a pensar e olhar para a sua vida e sentir que a sua vida está a ser fútil. Que a sua vida não está... Como é que eu ia dizer? Que nada na sua vida está a fazer sentido. Que vamos imaginar a vida de uma pessoa que toda a sua vida é comprar e vender, vender e comprar, ganhar dinheiro para depois ter dinheiro para o consumismo. Ou a pessoa passa a vida a trabalhar, o dia divide-se em trabalhar, dormir, trabalhar, ver futebol, ir dormir, trabalhar, ver futebol, ir dormir, ver trabalhar, trabalhar, ver futebol. Então a vida gira à volta de um trabalho que uma pessoa vai a perceber, e o que é que eu estou aqui a fazer neste trabalho? Que eu não estou a contribuir em nada para a minha felicidade ou para a felicidade de outras pessoas. Às vezes um trabalho que uma pessoa detesta, um trabalho em que uma pessoa não se identifica com ele. Imagina um trabalho em que uma pessoa todos os dias a fazer o mesmo e aquilo que não gosta. E às vezes a crise existencial aparece no âmbito do trabalho, porque o trabalho não é só trabalho. O trabalho é algo que nós estamos a produzir de uma maneira ou de outra. Algo que nós estamos a realizar.
e ocupa grande parte do tempo da vida das pessoas. Grande parte mesmo. Se há coisa que as pessoas se arrependem, isto dito por médicos até, no final da vida, quando estão doentes, e houve um médico ou uma médica, ou há vários, quase certeza, que escreveram livros a falar acerca disto, as pessoas olham para trás e repararam que trabalharam demais e viveram de menos. Não faziam aquilo que gostam. Já repararam que às vezes, isto aqui em conversa com as pessoas, eu conheço vários casos de pessoas que estão a estudar neste momento na universidade, ou que tiveram a estudar, ou que vão estudar, seja o que for, e que em vez de estarem preocupados em fazer aquilo que gostam, vai ser o resto da vida a fazer aquilo, muito provavelmente, ou não, que foram fazer o curso que imaginavam que desse mais dinheiro, que desse mais saída, ou que os pais queriam, porque os pais era o que os pais queriam que fizessem, ou querem que façam, porque é o que tem mais saídas, seja o que for, e uma pessoa começa a ver a vida e imaginem uma pessoa a estudar, e estudar na universidade às vezes há coisas exigentes e difíceis. A pessoa o tempo todo a ler, a estudar, a investigar aquilo que não gosta, aquilo com o qual não se identifica. Ou então, na questão das dúvidas existenciais, é o que é que eu estou aqui a fazer? Quem é que eu sou? De onde vim? Para onde vou? O que é isto? As pessoas que olham à sua volta, o que é isto? O que é isto que eu estou aqui a fazer? O que é isto? Qual é o sentido da vida? A vida faz algum sentido? Sofrer para morrer? As pessoas começam a colocar essas questões. O que é que eu ando aqui a fazer? Venho aqui e passo a vida a trabalhar para depois morrer? Ou passo a vida a trabalhar ou depois só penso em manicures, pedicures, cabeleireiras, fotografias e fotógrafos, ou futebol, só sempre a ver futebol, ou sempre a ver um desporto. A pessoa pode ter prazer nisso, mas às vezes é uma fuga. Às vezes a pessoa quer ocupar o seu tempo com uma fuga. Uma paixão muito grande por alguma coisa, fala que ama o clube, mas vai haver na sua vida, não ama a si mesmo, não ama ninguém. Mas ama o clube. Isto não serve para ser jogador nem moralista, isto é para pôr a pensar, porque há pessoas que estão a viver isto. O objetivo é, mesmo que seja desconfortável aquilo que eu estou a dizer, pôr as pessoas a pensar acerca da. Para poderem ser felizes. Que é a filosofia aplicada à consciência e à felicidade. Este é o objetivo. E uma pessoa vai ver a sua vida completamente fútil. Às vezes tem um comércio, a única coisa que lhe interessa é comprar e vender, vender e comprar, a vida gira à volta do dinheiro, mas a pessoa está frustrada, insatisfeita, infeliz, miserável. O que não falta é exemplos na vida de pessoas que tiveram tudo aquilo que a sociedade pode dar, tudo aquilo que uma pessoa pode almejar do American Dream, que é dinheiro, fama, sucesso, atenção dos outros, o reconhecimento, tudo aquilo que uma pessoa pode imaginar. E há muitas figuras públicas, mesmo tendo isso, suicidaram-se. Porquê? Tinham dinheiro, tinham tudo aquilo que uma pessoa deseja, tudo aquilo que uma pessoa se mata todos os dias para ter. Todos os dias as pessoas matam-se, é um suicídio lento, para ter isto. No entanto, aquelas pessoas suicidaram-se. No entanto, há pessoas que estão mergulhadas em cocaína, as pessoas querem fugir, as pessoas têm tudo aquilo que uma pessoa pode desejar, mas não estão felizes. E porquê é que não estão felizes? E agora, vocês vão perceber que tem tudo a ver com as dúvidas existenciais, com as crises existenciais. A crise existencial chega a ser um ato de inteligência. É que uma pessoa não se identifica com o mundo, não se identifica com a normalidade, não se identifica com a sua vida, não se identifica com mil e uma coisas que muitas vezes não têm nada a ver consigo. Então a pessoa tem uma crise existencial. É quase o despertar espiritual, como se costuma dizer. É o princípio do despertar espiritual. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu ando aqui a fazer todos os dias? Que vida fútil é esta? O que é que eu ando aqui a fazer todos os dias? São as questões que uma pessoa coloca. São questões que uma pessoa deve colocar. Não é ter uma perspectiva negativa ou pessimista das dúvidas existenciais e das crises existenciais. É ter uma perspectiva consciente da reflexão filosófica. Tem tudo a ver com filosofia isto. Tu conheces a ti mesmo. E é muito importante uma pessoa refletir acerca disto. O que é que nós andamos aqui a fazer? Todos os dias. Sempre no mesmo. Sempre a dar no mesmo. O que é que nós andamos aqui a fazer todos os dias? Porque a crise existencial, a dúvida existencial, acontece com isto. A pessoa pode ter a vida normal. Esta que é a questão. Que eu falei até na criatividade, macaquinho imitação. Porque uma pessoa não consegue ser feliz sem ser ela mesma, sem fazer aquilo que sente profundamente que deve fazer. Macaquinho de imitação. Aquilo que passa a vida é imitar tudo o que está à sua volta. Os pais faziam isto, eu vou fazer isto. As pessoas que estão à minha volta fazem isto, eu vou fazer isto. É casar e ter filhos, então tenho de casar e ter filhos para me realizar. Fazer ter uma vida normal. Ter um trabalho normal, mas outras pessoas têm, fazer tudo normal.
E isso vai-me dar felicidade. Essa condição de normalidade vai-me dar felicidade. Mas muitas vezes esta é a questão de macaquinho de imitação. A pessoa satisfazer as expectativas que tenham de si, para que os outros valorizem e depois da valorização dos outros a pessoa se valorizar. Mas é tudo dependência emocional, a pessoa não está bem, há um vazio ali. A questão da crise existencial e das dúvidas existenciais tem a ver muitas vezes com um vazio existencial. O que é que eu ando aqui a fazer? E esta é a questão de macaquinho de imitação. A passar a vida a imitar tudo que está à sua volta, a sua alma está desconhecida. A pessoa não se conhece a si mesma, a pessoa não sabe. As pessoas vivem tanto fora de si mesmas que as pessoas nem sabem o que fazer, nem sabem o que gostam de fazer, nem sabem o que gostariam de fazer profissionalmente. E há aquela sugestão que eu acho muito pertinente, que me ocorreu agora a falar aqui. Imagina que tu ganhaste, que tu que estás a ver este vídeo, que tu tratar por tu, que quer intimidade, que ganhaste o Euromilhões. O que é que tu farias profissionalmente? O que é que tu terias na mesma vontade de fazer se ganhaste o Euromilhões? Há pessoas que estão tão fora de si que nem conseguem responder a isto. Eu sei que se ganhasse o Euromilhões eu continuaria, acho que muito provavelmente, que uma pessoa tem de imaginar provavelmente, pode acontecer muita coisa, entretanto. A escrever livros, ter o canal no YouTube, falar acerca das coisas, que eu adoro fazer isto. Eu adoro escrever livros, estudar filosofia, ler filosofia, escrever livros de filosofia, partilhar, fazer vídeos a falar acerca de filosofia, porque eu quero que o meu trabalho contribua para a consciência e felicidade das pessoas. Se eu ganhasse Euromilhões eu investiria nisto. Se eu ganhasse muito dinheiro mesmo, eu investiria nisto. Porque eu sinto-me bem, sinto-me realizado a exercer a minha energia criativa, seja ela qual for, a contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Não guardar isto apenas para mim, partilhar com as pessoas. Tudo aquilo que eu vou descobrindo contribui para a felicidade das pessoas, eu vou partilhando de uma maneira ou de outra. Nas redes sociais, nos livros que eu escrevo, no canal no YouTube. Vou partilhando para as pessoas. Eu tenho prazer nisso. Então uma relação entre prazer, criatividade e felicidade. Que não tem nada a ver com uma macaquinho de imitação que eu falei, que eu falo de sem julgamento nem moralismos, que o meu objetivo é contribuir para a felicidade das pessoas. Mas eu tenho que falar em coisas confortáveis. Então, a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa, entre aspas, uma pessoa que está frustrada, insatisfeita e infeliz, é dúvidas existenciais, crise existencial. A pessoa colocar em causa a sua própria existência, colocar em causa a sua própria realidade de vida. O que é que eu ando aqui a fazer? A crise existencial que se chama, o que é que eu ando aqui a fazer? Tendo uma vida normal, porque é que eu estou infeliz? Estão a compreender? Tendo uma vida normal, imitando os outros. Macaquinho de imitação. Porque é que eu estou infeliz? Porque é que eu continuo infeliz? Muitas vezes, porque é que eu mesmo tendo tudo aquilo que se poderia desejar, ou que deseja, em geral, socialmente, do American Dream, como costuma dizer, porque é que eu mesmo tendo tudo isso, eu continuo infeliz? Eu tenho de drogar-me para fugir daquilo que eu sinto. Sem julgamento nem moralismo. Eu tenho de procurar um estado alterado de consciência, porque eu continuo mal todos os dias. Estou a imaginar a questão. E agora vamos imaginar uma pessoa no dia a dia, normal. As dúvidas existenciais são muito importantes porque às vezes as pessoas ficam à espera, entre aspas, de uma doença grave. De repente acontece alguma coisa e uma pessoa, o que é que eu andei a fazer à minha vida? Porque às vezes é no leito da morte que a pessoa começa, o que é que eu andei a fazer à minha vida? Andei por aqui, uma vida fútil, todos os dias a fazer coisas fúteis no sentido de, dentro da própria pessoa, a pessoa achar isso. Porque é que eu andei a perder tempo com coisas que não interessam? Só porque é uma vida normal. Então nós temos de refletir, porque pensar acerca da felicidade, filosofia aplicada à consciência da felicidade, é pensar acerca disto. O que é que uma pessoa anda a fazer à sua vida? Qual é a sua forma de estar, a sua forma de pensar? Que escolhas é que uma pessoa anda a fazer de forma inconsciente que mais tem a ver com aquilo que os outros querem de si, ou que a pessoa pensa que os outros querem de si, do que com ela mesma. A pessoa chega a não saber o que gosta de fazer. Porque falta aquela questão da vida interior. Então, por um lado temos o macaquinho de imitação, a pessoa que vive de fora para dentro, tenta todos os dias realizar-se de fora para dentro. A pessoa, como tem um vazio existencial, a pessoa tenta compensar esse vazio existencial com a valorização dos outros. Então vai satisfazendo as expectativas que os outros têm de si, sempre a satisfazer, sempre a fazer de tudo para que os outros valorizem, para que os outros reconheçam. E do outro lado teve uma pessoa que procura centrar-se mais em si, olhar para dentro, descobrir aquilo que gosta de fazer e procurar realizar-se nesse sentido. Isto é a questão da filosofia aplicada à consciência e felicidade. A questão da autoconsciência. Às vezes uma pessoa vive tanto para fora, sempre, com aquelas distrações, entre aspas, do mundo, o futebol, ou uma pessoa está sempre a olhar para o espelho, a procurar o corpo ideal para que os outros valorizem, mas as pessoas dedicam tempo de mil e uma maneira. Ou uma pessoa foge, todos os dias tem um trabalho normal, a pessoa está infeliz, então todos os fins de semana já.
é beber para esquecer, não é sair e beber uns copos eventualmente com os amigos. Eu estou a falar naquelas pessoas que bebem mesmo para esquecer. No dia a seguir, fazem tudo para que no dia a seguir nem sequer se lembrem daquilo que aconteceu. Isto acontece com milhões de pessoas, sem julgamento nem moralismo. É importante refletir acerca disto. O que eu quero é a felicidade das pessoas. É só isso que eu desejo. Contribuir para isso. Então nós temos de pensar acerca da vida normal que uma pessoa leva e que uma pessoa se sente miserável e infeliz e sabe o que é que anda aqui a fazer. A vida deve ser, no meu entender, uma constante autodescoberta. Por isso é que eu recomendo sempre a meditação. As pessoas pensam que a meditação não serve para nada. Isso é tudo preconceito. Preconceito, precipitação intelectual, falta de prudência intelectual, precipitação hermenêutica, as pessoas precipitam-se a interpretar as coisas. Estudem meditação. Pesquisem na internet, leiam livros acerca da meditação. Desliguem-se desses preconceitos. Meditação é uma forma fantástica para ajudar a resolver essas questões. Mas é um processo sempre. Ou uma pessoa passa a vida a fugir, porque depois há um vazio, uma solidão. A pessoa está carente, frustrada, insatisfeita, infeliz, então a pessoa tem de fugir. Ou a pessoa passa a vida a fugir, que é o mais fácil, mais imediato, mais confortável, apesar de ser difícil. Ou uma pessoa para, coloca-se em causa e começa a olhar para dentro e começa a colocar essas questões difíceis. Normalmente as pessoas fogem. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? O que é que eu ando aqui a fazer? Porque é que eu faço aquilo que eu faço e não outra coisa qualquer? Então nós temos que colocar essas questões. Ou uma pessoa segue o caminho normal, continua, alegremente em direção ao abismo, como eu ouvi falar uma vez. Ou uma pessoa coloca-se a causa, é desconfortável e há um processo, a pessoa vai se descobrindo a si mesma, a pessoa vai interiorizando, a pessoa vai colocando em causa mil e uma coisas, vai colocando em causa os seus hábitos, as suas crenças, as suas tradições. Para vocês verem a importância das tradições. Eu vi, acho que foi até a doutora Laíra Ribeira falar acerca de... às vezes aparece cancro, muitas vezes, no estômago, por exemplo, numa família. É recorrente de várias pessoas terem cancro no estômago e as pessoas pensam que é genético. E ele falou, às vezes não tem nada a ver com a genética. Às vezes é o hábito alimentar dessa mesma família, dessas mesmas pessoas. O que é que costumam comer, quando costumam comer. Então as pessoas pensam que é genético, que é uma condição. Pá, eu nasci com este defeito genético, portanto eu vou ter cancro necessariamente, quase. As pessoas pensam que é genético porque não querem assumir a responsabilidade que se calhar tem a ver com aquilo que andam a comer. Então essa família em geral se calhar passa a vida a comer comida processada, as pessoas habituam-se, é tradição fartar-se de comer comida processada, isso faz mal ao organismo, isso causa cancro, se calhar o hábito de fumar também, e as pessoas apanham cancro no estômago e pensam que é genético. Mas muitas vezes tem a ver com hábitos e tradições que as pessoas não colocam em causa. Neste caso, até em termos alimentares. Estão a compreender? Uma pessoa vai imitando, uma pessoa vai incorporando os hábitos familiares, os hábitos do meio envolvente. E às vezes são a causa da própria infelicidade e são a causa das próprias doenças. Eu acho interessante uma pessoa refletir acerca disso. Porque uma pessoa tem tendência, a questão da infelicidade, a pessoa culpar sempre algo exterior. É sempre alguém, é Deus que é mau, é um acaso infeliz, e a pessoa nunca olha para dentro e assume a responsabilidade. Isto não significa que uma pessoa deva andar a julgar sempre que alguém está a sofrer. Tu és responsável por isso. Não. Significa que quando uma pessoa está infeliz, essa pessoa tem de olhar para dentro e perceber qual é a responsabilidade que tem na sua própria infelicidade. Porque a partir do momento em que assume a responsabilidade, é esta dualidade que vem em conjunto. A partir do momento em que a pessoa assume a responsabilidade, a pessoa pode também assumir o poder, neste caso, fazendo uso da liberdade, o poder que tem para mudar a sua vida. E acerca da liberdade, tenho uma obra publicada, A Liberdade e os Escravos, que também fala acerca destes assuntos de uma maneira ou de outra, que até tem um artigo que foi publicado numa revista internacional de Filosofia Aplicada, que é um artigo que é a resenha do Dr. Jorge Humberto Dias, que apresentou a obra de Lisboa. Basicamente é o resumo, ou a apresentação que ele realizou em Lisboa, essa apresentação muito bem realizada, foi publicada na revista internacional de Filosofia Aplicada, Hazer. Eu tenho isso aí no canal no YouTube, na zona de acerca de, eu tenho lá artigo A0. Artigo científico A0, acho eu. Para poderem ler, mas está em castelhano. Então é muito importante uma pessoa pensar acerca da relação entre a responsabilidade, poder, liberdade. Relativamente à felicidade e à infelicidade. Portanto, eu comecei por falar em criatividade, uma pessoa fazer aquilo que gosta, uma pessoa saber aquilo que gosta. Já estava a falar em dúvidas existenciais também e crises existenciais, e estou a falar neste momento acerca disto, a responsabilidade e a liberdade que uma pessoa tem relativamente às situações, à situação da própria vida. Portanto, nós temos de pensar profundamente acerca destas coisas. E às vezes a melhor coisa que pode acontecer, apesar de ser desconfortável e difícil, é uma crise existencial. Uma pessoa coloca tudo em causa, uma pessoa está em crise.
E é depois da crise. A crise é a condição de possibilidade para uma pessoa despertar para a situação de normalidade que uma pessoa vive, uma normalidade da infelicidade. Portanto, fico por aqui. Se gostarem se tiverem interesse em ler o resto da obra, Filosofia e Felicidade, Filipe Calhau, procurem na internet. Acho que já começa a estar à venda na Amazon. Não sei, depende. Demora um tempo a aparecer, porque a obra foi publicada há pouco tempo, então vai aparecendo em diversas plataformas. Se gostarem deste vídeo, ou dos meus vídeos em sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se tiverem mesmo interesse em seguir o canal, coloquem lá em cima no sininho. Assim, sempre que eu publicar uma obra, receberão uma notificação. Se eu publicar um vídeo, receberão uma notificação e poderão ir vê-lo. Tenho várias obras publicadas, podem procurar na zona no canal do YouTube que tem acerca de. Procurarem Filipe Calhau na internet ou Filipe Ferro Calhau, vocês vão ver muita coisa. Que eu tenho algumas obras publicadas, aparece logo, que eu já estive a pesquisar. E isso é bom. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.